Irmãos, eu agradeço mais uma vez a oportunidade que tem sido aberta para a gente estar junto e estudarmos a palavra de Deus. Então, fico muito feliz de estar junto com vocês de novo. Queria mandar um beijo especial para o meu pai, que está aí, e a Sônia. Eu vi eles por aí em algum lugar. Então, um beijo para vocês. Eu espero que o som esteja bom. Eu nunca tenho o retorno, então você deixa mais ou menos assim. Eu acredito que esteja pronto. Eu já vi uns ok aí, então tá bom. Muito bem. Deixa eu só... vou compartilhar minha tela. Quem que está no comando do Zoom está dizendo que precisa me liberar para eu compartilhar a tela. Sim, Zeca, eu vou liberar. Só um minutinho. Tá. Pode compartilhar, Zeca. Muito obrigado. Vamos ver se eu acertei aqui, hein? É o Gabriel aqui também? É o Riério de manhã. Tá bom. Tá certo aí, né? Tá aparecendo aí? Tá aparecendo, tudo certo. Tá bom. Ok. Irmãos, o assunto que eu separei para a gente conversar um pouquinho hoje aqui é sobre as parábolas de Mateus 13, que o Senhor Jesus Cristo contou aos seus discípulos e às pessoas que estavam ao redor. E isso tem a ver, tem um foco no reino milenar. O assunto está meio todo junto. Então, eu vou fazer primeiramente um retrospecto, uma introdução rápida sobre a questão do plano de Deus, porque Deus tem um plano. E nessa época difícil que nós estamos vivendo, né, da pandemia, no mundo todo, o Brasil está muito difícil também, muito mais difícil às vezes. E às vezes a gente pega meio de surpresa com essas coisas e ficamos tristes, desesperados até. O que vai acontecer com tudo isso? Tem muita coisa rolando e são coisas muito boas, né? Mas nós, como crentes, temos que estar sempre lembrando, e é isso que eu queria fazer com a mensagem de hoje, que Deus tem um plano. Outra coisa, Deus não tem um plano B. Plano B é a gente que cria, seres humanos, porque quando você vai fazer uma festinha de criança, você fala assim, vai ser lá fora, no quintal. Mas você fala assim, e se chover? Esse e se chover é um plano B. Deus não tem e se acontecer, o plano B. Deus não tem plano B. Deus faz o plano e estabelece. Faz o plano e estabelece. Então, nós temos um Deus que tem um plano para nós. Então, a gente devia se alegrar com isso, renovar as nossas forças, viver com motivação a nossa vida aqui. Eu pretendo passar isso para vocês hoje através desse assunto. Parábolas de Mateus 13, com vistas ao reino messiânico, o reino milenar do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Que eu chamo de mistérios do reino. Para isso, eu fiz esse desenho aqui rápido, não é para confundir, não, é para explicar, tá? Se confundir, a gente tira fora. Mas aqui, nesse eixo central, vocês vão encontrar uma flecha grande, a linha do tempo. Lá é a eternidade passada até uma eternidade futura, onde nós vemos até aqui nessa cruz vermelha, as 69 semanas se passaram, as 69 semanas de Daniel. Em seguida, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, foi estabelecida a igreja, está aqui em azul, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse período da igreja tem um fim? Tem, com o arrebatamento da igreja. Essa flechinha verde, o Senhor Jesus Cristo vem lá dos ares e a igreja está com Cristo nos céus, ela vai para os céus. Então, nessa flecha verde é onde termina a nossa era da igreja, aqui, ó, era da igreja, ou dispensação da graça, ou dispensação da igreja, ok? Após isso vem a tribulação, a 70ª, número 70, semana de Daniel, de 7 anos, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Quando terminar essa tribulação, vem o Senhor Jesus Cristo na sua segunda vinda, por colocar os seus pés nos montes das oliveiras, e ele termina com esse julgamento da tribulação, encerra isso, sai vitorioso, tratou com Israel tudo que tinha que tratar, e estabelece o seu reino milenar, ou seja, o milênio, que é esse amarelo aqui.
1000 anos. Quando esses 1000 anos se passarem, ele vai, então, dar, que eu chamo de dar entrada no estado eterno, com novos céus e nova terra. Esse é o meu quadrinho para vocês, para a gente começar. Se vocês fixaram isso e concordam com isso, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E tem essa faixa branca que eu chamei de era intermediária, que vai desde o início da igreja, a vinda do Senhor, até a vinda com vinda, a primeira vinda até a segunda vinda. Eu chamei de era intermediária porque é uma era antes de estabelecimento do reino. O que é o plano de Deus fazendo nesse período aqui até ele estabelecer o reino de Deus. Muito bem, vamos para frente. Essa é uma posição pré-milenista. Eu vou explicar rapidinho o que quer dizer isso, mas eu acredito que muitos dos irmãos e irmãs aí conhecem esse termo. Milenista quer dizer com milênio, né? Pré quer dizer antes. É uma posição que a vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, acontecerá onde está essa flecha vermelha de cima para baixo. Vou fazer de novo o exercício, essa aqui, ó. Significa que o Senhor Jesus Cristo estará voltando, assim ao nosso entendimento da interpretação das Escrituras, que estará voltando no fim da tribulação para dar o início ao milênio. Isso é chamado posição pré-milenista. Existem outras. Essa posição pré-milenista é chamada também uma posição dispensacionalista, que é o movimento dos irmãos da casa de oração entendem dessa forma, tá? As outras posições não compartilhamos, como irmãos da casa de oração, movimento dos irmãos, nós não compartilhamos com as outras posições, mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Antes, porém, eu queria ler, deixa eu só ver aqui, Apocalipse 19, versículo 11. Eu não vou tratar desse assunto, vou fazer a leitura só, tá? Para vocês ficarem claro, quando eu dou esse foco no reino milenar do Senhor Jesus Cristo, dá uma olhada. Em Apocalipse 19, 11, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso, do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mais um versículo, capítulo 11 e versículo 15. 11 e 15 de Apocalipse. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Irmãos, eu acredito, tenho para mim, pelo menos, esse versículo 15 de capítulo 11 de Apocalipse, um dos versículos mais lindos, talvez mais importante para nós olharmos para ele. Depois você olha com cuidado, dá uma olhada, medita. Ele está dizendo o plano de Deus, o fim de tudo isso, onde vamos nos encontrar um dia, o que vai acontecer aqui, acolá. Enfim, vai ter tribulação, vai ter povo de Israel sofrendo. Você pode imaginar o que quiser. No fim, a história, a chegada, a meta para a chegada olha, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. É o estabelecimento aqui na terra do reino do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o meu pano de fundo, que eu vou explicar um pouquinho para vocês agora as 3 posições escatológicas básicas que eu chamo, que esse negócio do reino, que é a vinda de Cristo para estabelecer o reino. Está ligado com a segunda vinda de Cristo. Existe um pessoal aí que chama de teologia do reino agora, Kingdom Now Theology. Então, de novo, eu não vou parar nisso para a gente pregar sobre isso hoje, mas eu preciso só mostrar para vocês rapidinho, tá? A pré-milenista que eu já expliquei. Aqui, ó, o movimento dos irmãos entendem assim: Cristo volta antes do milênio. Mas aí tem o pessoal do
milenista. A significa não, não milênio. Ou seja, significa não existirá milênio literal na Terra. O reino que aí Jesus fala, que as parábolas falam, é agora. Já está no meio da igreja, aí, misturado com a igreja. O reino é agora. É isso aí que você está vendo. Entendeu? Essa é a posição do amilenista. Aí tem o pessoal que é do pós-milenista. Pós quer dizer depois, né? Cristo vai voltar, segunda vinda, depois do milênio. Ou seja, alguém vai ter que estabelecer o reino aqui, e eles também acabam entrando nessa polêmica de que a igreja é responsável de estabelecer as condições do milênio. Quando nós sabemos, quem vai estabelecer o milênio é o Senhor Jesus Cristo, posição pré-milenista, é o Senhor que estabelece o reino, não é a igreja. A igreja está trabalhando no plano do Senhor e está envolvido com isso. Mas quem está em vara de ferro para estabelecer e reger o seu reino é Jesus. Então, a gente descarta a 2 e a 3, assim que eu vejo, tá bom? Muito bem, essa posição amilenista, só para clarear um pouquinho mais, ficou assim, né? Ó, o reino já é agora. Quando Jesus Cristo veio, estabeleceu o reino e vai até lá no final, antes do novo céus e nova terra. Aconteça o que acontecer aqui embaixo, nós já estamos no reino. Gente, vocês não imaginam o que isso complica em algumas doutrinas básicas e sãs doutrinas da palavra de Deus. Eles falam coisas assim absurdas, então não dá para engolir. Diz que a primeira ressurreição é quando o crente se converte e nasce de novo. Só para vocês terem uma ideia da bagunça que vira. Não vamos confundir mais vocês com isso, mas saibam que existe isso por aí muito forte. Aí, bom, aqui a vinda de Cristo, então, é lá na frente, antes dos novos céus e nova terra. Tem a posição pós-milenista, como eu falei, que Jesus vem após o milênio. Então, eles mais ou menos acreditam nessas dispensações aqui, mas só que, de novo, Jesus só volta depois do milênio. Não é igual àquela anterior que eu falei, que não tem milênio, ó, é igreja e é isso aí até acabar. Tá bom? O reino já é agora, não tem mais nada. A pós-milenista ainda respeita um pouco as dispensações, mas diz que Jesus vai voltar na segunda vinda. Também dá umas complicaçõezinhas para a gente. Muito bem. Na era intermediária, voltando para o nosso quadro, onde nós acreditamos que Jesus vem no final dessa era intermediária, ou seja, no final da tribulação, antes do milênio, para estabelecer o reino, esse quadro aqui é o que a gente acredita, os dispensacionalistas. Eu queria que vocês olhassem com carinho agora essa parte dessa era intermediária. Quando o Senhor Jesus Cristo estava pregando para os seus discípulos, no fundo ele estava dizendo para eles, nessa era intermediária, o que vai acontecer, tá bom? Então, as parábolas de Mateus 13, ele está tentando focar para eles, na cabeça deles, assim, ó, existe um plano grande lá do milênio, a vinda do Senhor Jesus, mas até lá, até que isso aconteça, quais atribuições da igreja e do evangelho nesta era intermediária? Como a humanidade reagiria à pregação do evangelho? Jesus está preparando os discípulos. Como os crentes devem entender tudo isso? Então, irmãos, hoje eu quero usar esse tempo já rápido, quero correr para dar tempo, que o Senhor Jesus Cristo está soltando essas parábolas para tentar ensinar os discípulos o estabelecimento da igreja, atribuições, nesse período enquanto não vem o reino, e como que a humanidade vai reagir, como os crentes devem entender isso e fazer uso dessa palavra do Senhor, ok? Muito bem. Então, as parábolas de Mateus 13, elas são assim. São 8 parábolas. Eu vou jogar outro quadro já já. Mas as primeiras 4, para vocês guardarem, é a parábola do semeador, a do trigo e do joio, do grão de mostarda e do fermento. É o primeiro grupo. Por que eu separei em 2 grupos? Já vou mostrar o segundo. Aí a quinta é a parábola do tesouro escondido. A sexta, elas estão todas em sequência, viu? Lá em Mateus 13. A sexta é a parábola da pérola de grande valor. A sétima é a parábola da rede, para lançar para pegar os peixes. E a oitava é um pai de família na sua casa. Jesus tratou essas parábolas com seus discípulos de 2 formas. As primeiras 4 foram públicas. Eu não estou entrando aqui no detalhe porque eu quero correr, não preciso entrar nesse foco, mas acreditem, está aí escrito, tá? Eles estavam lá fora, num pé de um monte ali. Outras pessoas provavelmente estavam ouvindo. Então, ele falou do parábola do semeador, do trigo do joio. Quando foi para falar as outras parábolas,
diz lá que eles entraram na casa, com os discípulos e Jesus entraram na casa, e Jesus continuou explicando mais alguma coisa sobre as parábolas e contou mais essas 4. As 5, as 6, 7 e 8. Por isso que eu chamo essas aí de parábolas privadas e as parábolas públicas. Ok, guardaram aí as parábolas? Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu hoje vou falar sobre uma delas, a parábola do semeador. Vou falar na ordem, tá? A do semeador. E depois, havendo uma outra oportunidade, quando vocês me derem outra oportunidade, se houver essa chance, eu continuo, então, se vocês quiserem, as outras parábolas. Né? Mas, antes de mais nada, eu queria ler esses primeiros versículos, antes de entrar na parábola do semeador, eu queria ler esses versículos que estão aí, ó, Mateus 13, 16 a 17, e eu vou fazer uns comentários sobre a parábola, antes de entrar na parábola propriamente dita. Mateus 13, né, que é o nosso assunto, 16 e 17, vai dizer assim, olha, é aí que eu estou folheando a minha Bíblia aqui. Versículo 16. Bem-aventurados vós, bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. Então, passou um pouquinho, irmãos, eu acho que eu tenho ele aqui e não coloquei. Tá aqui, eu tinha colocado. Aí vocês podem acompanhar, né? Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Com essas palavras, eu entendo, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo está tentando explicar para os discípulos assim, o que eu vou falar com vocês aqui agora são mistérios. E muitos profetas e outros nossos líderes do Senhor Deus no passado, eles desejavam ver o que vocês vão ver agora e que vocês estão vendo, vão ouvir o que vocês estão ouvindo, mas eles quiseram ouvir isso e não ouviram. É uma especificação de alguma coisa que Jesus quis passar para eles agora. E isso a gente chama de mistérios da era intermediária. No versículo 35, de 13, diz assim, por que Jesus está falando em parábolas? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse, abrirei em parábolas a minha boca. Já tinha sido dito lá atrás. Publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Entenderam? Então, o que vocês prestam atenção aqui, irmãos? São coisas que não estavam no Velho Testamento, pelo menos não estavam declarados no Velho Testamento. Deus não revelou a Israel pelos profetas, mas agora revelando aos discípulos. Aí você fala assim, mas Jeca, mistério? Acho que eu botei aqui, só um pouquinho. Não colocar aqui. Mistério, a definição bíblica de mistério na Bíblia, não na novela, no filme, não é isso, não é esse lado que eu estou levando a palavra mistério, mas na palavra de Deus, vem do entendimento dispensacionalista tradicional, é uma verdade antes desconhecida, agora revelada. Não que ela não existisse, mas Deus não revelou. Mas agora revelou. É a questão desses mistérios da parábola. Então, uma coisa que eu queria lembrar aqui é que, quando eles escutaram as primeiras parábolas, avançando um pouquinho aqui no que significa essas parábolas, elas traziam algumas coisas bastante tristes no começo das primeiras 4 parábolas. Jesus estava falando com eles do reino que vai ser postergado. Eles estavam esperando o reino naquela época ali, no momento, o reino, Jesus, o rei, o nosso rei. Mas o Senhor contou a eles que o reino está postergado. Vai estabelecer lá na frente, plano de Deus. Haverá nesse período da era intermediária uma grande apostasia, tá? Para chegar uma grande apostasia. Aliás, Tessalonicenses fala sobre isso. Uma grande apostasia geral antes do aparecimento do anticristo. Muito bem. Haverá pouco crescimento do trabalho do Senhor, do crescimento dos que creem em Jesus Cristo, do Evangelho. Haverá um crescimento pequeno. 4º ponto, o Satanás ainda está vivo no planeta Terra, ele vai estar vivo e atormentando e trazendo dificuldades. Imagina os discípulos ouvindo isso, então é o que eu chamei aqui, discípulos deprimidos. Eles parecem que ouvindo assim notícias tristes. Nossa, quanta notícia difícil, vai ser difícil, o reino não é agora.
vai ter pouco crescimento, vai ser difícil, sabe? Espalhar o evangelho. Satanás está do nosso lado, atirando dardos inflamados. Então, eu acredito que esses caras se meio deprimidos, quando o Senhor entra na casa e conta as outras parábolas para eles, são parábolas que dão a eles conforto. Eu chamo, na segunda parte das 4 parábolas, discípulos confortados, porque eles vão falar da pérola de grande valor, do tesouro escondido, enfim, falando de coisas assim mais alegres, mais promissoras, né? O próprio versículo 43 de Mateus 13 diz: então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Eu acredito que essas palavras confortaram o coração dos discípulos ao ouvir a segunda parte, as 4 últimas parábolas que o Senhor Jesus Cristo contou para eles. Muito bem. Muito bem, vamos para a palavra do semeador. A pregação do evangelho e seus vários resultados. Eu não combinei com o pessoal aí, com o Gabriel e outras pessoas que está no comando aí, mas eu percebo que vocês colocam a leitura aí na tela, né? Porque eu vou ler de 13 a parábola do semeador, eu quero fazer a leitura. Mas acho que vocês podem colocar aí na tela, né? Porque eu não coloquei. Esses 23 versículos eu não coloquei. Vamos dar uma lida. Só que antes de colocar, eu já começo dizendo para vocês, nós vamos fazer a leitura. O que significa, assim, em rápidas palavras, a palavra do semeador? O que Jesus quis passar para eles, em resuminho, assim, pequeno, para eu guardar na memória? O que o Senhor quis passar para eles com a parábola do semeador? É essas 2 linhas que eu coloquei aí, ó. A pregação do evangelho e seus vários resultados. Jesus queria dizer para eles: vocês vão pregar o evangelho, como eu já estou ordenando a vocês aqui, para o mundo todo, ir de pregar e pá. Só que eu vou falar para vocês como é que vão ser os resultados disso que vocês vão levar. Eu vou contar a história do semeador. Então, será que a gente pode ler agora os versículos 1 a 23? E, se for possível, eu não sei quando está compartilhada a tela, se é possível, não perguntei isso para vocês. Ô, Zeca, se eu compartilhar minha tela, aí vai sair do seu slide, mas eu posso compartilhar e depois você pode voltar no seu slide. Aí eu consigo passar Então, os versículos. eu tiro a minha tela agora, né? Stop sharing. Sim, sim. Aí eu coloco a minha e depois você pode voltar, ok? Então, pode colocar que eu já tirei. Muito bem, a gente vai então fazer a leitura de Mateus 13, do 1 ao 23, que é a parábola do semeador, tá? Então, eu vou ler aí na sua, né? Melhor? Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E eu que toco aqui? E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves do céu, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra, e deu fruto a 100, 60 e 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles, os líderes judeus da época, mas àqueles não lhes é concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis.
porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados aquele, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Aí vem a explicação, né? A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100, 60 e a 30 por 1. Eu acho que até aí. 23. Quando Jesus termina a explicação da parábola. Eu estou voltando lá no meu... na minha tela. Veja se chegou aí, Gabriel. Ou alguém. Não, ainda não apareceu, não. Ué? Eu dei um share screen aqui, acho que ele não pegou. Acho que eu dei muito rápido, você estava fora ainda. Você estava dentro. Ah, é verdade, não foi. E agora? Agora sim. Bom, gente, nós terminamos de fazer essa leitura, que ela descreve a parábola do semeador e dá uma interpretação dada para o próprio Jesus Cristo. Ele, nosso Senhor, ele interpretou a parábola aí, né? Então, vamos a ela. Isso aqui eu já mostrei para vocês. Eu começo assim, por quê? Por que Jesus... Espera aí que tem uns negócios na minha frente que eu não estou lendo. Por que Jesus ensinou por parábolas? Assim, a primeira pergunta, antes de secar aí o Mateus, a parábola do semeador, eles fizeram essa pergunta, por que está fazendo por parábolas? Por que isso? Então, deixa eu abordar rapidinho isso aqui. Olha, por que Jesus abordou eles em parábolas em Mateus 13? Primeiro, para cumprir as Escrituras. Nós lemos aí. Para que se cumprisse as Escrituras, versículo 34 e 35, todas essas coisas, disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhe dizia, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, abrirei a boca em parábolas e publicareis coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, a primeira razão que Jesus está falando por parábola é para cumprir as Escrituras, que já estava dito. Ele traria as mensagens através de parábolas, ok? Mas o número 2 tem uma outra razão, no versículo 16 e 17, que nós já lemos. Para ocultar e revelar. Zeca, o que quer dizer isso? Eu confesso aos irmãos que teve uma época que eu nunca entendia isso. O que é ocultar e revelar? Eu achava que a parábola era para melhorar assim, a história, para que eu visse mais claramente. E a palavra de Deus me fala assim, não, ela foi contada que é para ocultar mesmo, mas para revelar. Talvez para uns ocultar, para outros revelar. Eu não tinha pensado nisso, por isso que eu quero compartilhar com vocês. Nessa leitura de Mateus 11, é um outro texto, não tem nada a ver com o nosso de hoje, mas vai me servir para explicação. Vocês lembram nesse texto aí de Mateus 11, versículo 20 a 24? Eu vou ler rapidamente, não precisa colocar aí não. Passou então Jesus a acusar as cidades nas quais operava numerosos milagres pelo fato deles não terem se arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito elas teriam arrependido com saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para ti, Corazim e Betsaida, certo? Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus, descerás até o inferno, porque se em Sodoma, era triste a cidade de Sodoma, né? Se lá tivesse... não, me perdi aqui, peraí.
do Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, descerás ao inferno, porque se em Sodoma tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teriam ela permanecido até os dias de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Gente, Jesus usou 3 cidades aí, do velho e 3 do novo. E ele falou assim, agora que eu cheguei, fiz um monte de milagres, apresentei um monte de revelações para vocês, eu estou abrindo aqui para vocês a revelação de Deus. Jesus chegou. Se em Corazim e Betsaida vocês receberam tudo isso e não creram, vocês são muito duros. Vai haver um juízo muito menor para Tiro e Sidom, que era triste essas cidades também. Cafarnaum, vocês receberam tantos milagres, tantas mensagens, vocês receberam tanta informação minha, e assim mesmo foram rebeldes. Sabe Sodoma, que é uma cidade triste, pecaminosa, vai ter menos rigor no juízo final para Sodoma do que para você, Cafarnaum. Eu quero trazer para vocês, irmãos, a seguinte colocação. Maior revelação, maior juízo. A própria palavra de Deus instrui que aquelas pessoas que usam da palavra de Deus como mestres, que Deus deu o dom, os líderes da igreja, os ministros da palavra de Deus, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é exigido muito mais dessas pessoas do que dos demais. Porque Deus deu mais revelação, maior responsabilidade, vamos colocar dessa forma. E aqui com as cidades ele está dizendo, maior revelação, maior juízo. Então, o que eu tiro disso é por que ocultar dos fariseus, publicanos, dos líderes, né, da nação de Israel, mas por compaixão. Jesus, na verdade, usou de compaixão com eles, falando assim, eu vou amenizar o juízo que vocês vão chegar lá no final, tá? Vocês não vão saber dessa história. Vocês já estão condenados, vocês não vão saber dessa história. Vocês estão levando o povo à derrocada. Líderes da nação e os fariseus. Então, quanto maior revelar, maior o juízo. Eu vou revelar menos, vocês têm menos juízo. Eu entendo que foi mais ou menos dessa forma, né? E também ele falou com os discípulos, ao falar com os discípulos, aí vem a parte da revelação, né? Por que revelar? Ele falou, a revelação do ministério tem agora o foco nos apóstolos. Olha o que diz Efésios, ou seja, a fundação da igreja. Jesus está colocando na cabeça dos discípulos a fundação da igreja. E olha o que ele diz em Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ele está agora mostrando no Novo Testamento uma nova dispensação, a da graça, da igreja, e está usando e treinando ali os seus discípulos. Tá? Muito bem. Voltando ao nosso quadro, eu vou dizer, voltando àquele quadro nosso, do nosso plano de Deus, eu vou abordar agora por que a parábola do semeador não ensina a teologia desse reino agora. Por que é não? Tem 4 pontos aqui. Primeiro, o semeador saiu para semear. Guardaram essa frase? Saiu. A palavra do reino entra, número 2, a palavra do reino entra nos corações. Eu vou explicar isso, cada um desses. Somente um tipo de solo é frutífero, número 3. Número 4, lembrem-se, Satanás ainda está ativo no planeta. Está aí, príncipe desse mundo. Bom, agora eu vou passar rapidamente sobre cada um desses itens. Vou para o próximo slide explicar o número 1. O semeador saiu para semear. Irmãos, aqui é uma mudança dispensacional, grande mudança no período dispensacional. Saiu para semear. Por que você fala mudança, Zeca? Porque lá no Antigo Testamento era vir e ver. Venham todos, venham ao tabernáculo, venham ao templo. As pessoas vêm a rainha de Sabá visitar, venham ver a glória de Deus, venham trazer os seus sacrifícios ao Senhor. Era vir. No Novo Testamento mudou, é sair para semear. Ide e pregai, não é vinde e ver, é ide e pregai. Eu chamo isso de mudança dispensacional. Não é assunto de hoje, mas os irmãos devem entender um pouco disso, que dispensações são formas que Deus administra a humanidade em épocas diferentes, em formas diferentes, com responsabilidades diferentes. E aqui o Senhor Deus está dizendo, nova dispensação.
Ide e pregai, não é vir e ver. E o campo é o mundo. Eu coloquei essa nota aqui, ó, no século XXI, mega igrejas. A gente vê muito por aí no mundo, no Brasil também, as mega igrejas cheias de gente. Eu não quero aqui ficar duvidando da fé das pessoas, a fé fiel de algumas pessoas que estão lá, né, humildes e acreditam e vão tal. Mas olhando a coisa de um modo geral, eles estão fazendo não o que o Senhor falou em Mateus 13. Eles estão procurando a cada dia mais congregar, igrejas grandes, 10 mil membros, 5 mil membros. Para mim, isso é o contrário do que o Senhor Jesus Cristo falou na parábola de Mateus 13, aqui do semeador. O semeador saiu a semear, e nós vivemos isso, né? Nós que acreditamos no dispensacionalismo entre os irmãos, as igrejas ela tem um tamanho pequeno, razoável, e depois disso a gente abre um outro trabalho pequeno, razoável, vamos espalhando, é o tal do ide pregar, ide formar, né? Leva a palavra. Não é fazer uma mega igreja de 15 mil membros. Se fosse assim, a gente fazia aí em São Joaquim ou em Ribeirão, cidade um pouco maior. Vamos fazer o templo da casa de oração lá. A gente congrega 20 mil da região. Ninguém precisa ter igreja no local. Vamos fazer 20 mil lá. Porque não é assim que o Senhor ensinou. Ele falou, ide, sai, corram lá. Bom, gente, primeiro ponto. Então, ide. Só para lembrar, nesse quadrinho amarelo aqui no canto, no milênio, vai ser vir e ver novamente. Nós vamos voltar ao vir e ver o Senhor. E eu coloquei aqui alguns versículos de Isaías 2, por exemplo, 2 e 3. Presta atenção nesse negócio, como vai ser no milênio. São versículos do milênio. E acontecerá nos últimos dias que se firmará no monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, concorrerão a ele todas as nações. Concorrerão, irão para lá. Versículo 3. E irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. São versículos proféticos do reino milenar. Aqui também, Zacarias, eu estou com uma marquinha aqui do zoom em cima e toda hora que aparece lá eu não consigo enxergar a parte de cima, mas é Zacarias 14, versículo 16 e 17. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ele a chuva. Perceberam? Indo para Jerusalém, concorrendo para Jerusalém. Outro versículo 18. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela a chuva. Tinha que subir a Jerusalém. Tinha não, vai ter, né? É lá no milênio. Virá sobre eles a praga que o Senhor ferirá aos gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Muito bem, terminei o ponto número 1, semeador saiu para semear, sair. Mas o segundo ponto fala, a palavra do reino entra nos corações, versículo 19. Então, imagine comigo a cena, irmãos. É uma era em que a gente ouve e entra a palavra no coração. Não é que as pessoas entram no reino, é isso que eu quero que vocês guardem. Entra para o reino, entra para o reino. Como entra para o reino? Não tem reino agora. Não é a época do reino ainda. Mas a palavra do reino está sendo pregada. A palavra do evangelho está sendo pregada e essa palavra entra nos corações das pessoas. Então, é mais uma razão para escrever aqui em cima para vocês, porque a parábola do semeador não ensina nada de reino agora, não tem esse negócio de reino agora. Nós estamos na época intermediária, era intermediária. O reino é depois, não é agora. A palavra do reino entra nos corações. Muito bem. 3. Somente um tipo de solo é frutífero. Então, ele descreve os 4 solos. Tem uma discussão aí por trás que eu não quero entrar nesse mérito. Talvez o 3 e o 2 e o 3 sejam também a salvação ali, né? Quando ele fala da rocha, dos espinhos. Eu não vou entrar nesse mérito. A verdade é que fica claro para mim que um tipo de solo é frutífero, os outros não. Certo? Aí, ó.
O que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Produz 100, outro 60 e outro 30. Aqui, irmãos, eu queria lembrar também Isaías, capítulo 11. Está aí na tela. Presta atenção e eu vou fazer o comentário desse item que eu acabei de dizer. Não se fará mal nem dano algum em todo o santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. De novo, para uma profecia em Isaías a respeito do milênio. Por isso que eu falei para vocês, tem muito a ver parábola de Mateus 13 com o milênio, por isso que eu contei a história do milênio no começo, do plano de Deus. E esse versículo aqui de Isaías está falando do milênio, que lá no milênio, toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vocês vão imaginar que é isso? Todo mundo conhece o Senhor, o conhecimento é geral. Não precisa de pregação. O próprio conhecimento do Senhor estará presente neles. Então, com esse versículo, eu vou dizer o seguinte, e o Senhor está mostrando para eles em Mateus 13, o ensino da parábola aqui pelo Senhor Jesus, está dizendo assim, ó, o fruto do evangelho vai decrescer. 3 dos 4 solos são infrutíferos. Está preparando o coração deles. A produção é decrescente na boa terra. Vai de 100, vai para 60 e vai para 30. Isso não é uma verdade, irmãos? Olha para os irmãos missionários que estão aí no campo, nos trabalhos no nosso mundo, no nosso universo, as dificuldades do verdadeiro. Não estou falando de mega igrejas, né? Aí é outro assunto. Estou falando do trabalho fiel, sã palavra de Deus, o evangelho puro e verdadeiro da palavra de Deus sendo pregado. É difícil você colher os frutos ali, pelo menos visíveis, né? Deus conhece os corações, talvez tenha outros frutos que a gente não vê e estão sendo colhidos, mas o visível para nós, a igreja visível é pequena. E vou dizer mais para vocês, talvez, com tristeza, cada dia menor. Cada dia menor a igreja. Então, os frutos da boa terra, eles são bons, geram frutos, mas vai de 100, 60 e 30. É uma produtividade assim, ó, desse jeito. Jesus preparando o coração dos discípulos, tá? Que serve para nós também. Último ponto. Satanás ainda está ativo, porque ele vai lá e tira a semente. A semente, o evangelho é pregado, a palavra é pregada, ele vai lá e arranca, tira fora, desvia, distrai. Existem muitas formas da gente entender isso, como Satanás age para tirar a semente que caiu lá na terra, na beira do caminho. O que ele faz? Ele distrai a gente com uma série de fatores, né, irmãos? Tempo nosso, hoje em dia, no século XXI, talvez a coisa mais triste para nós é a gente ficar debatendo contra o tempo. Não tem tempo, tem muita coisa. O trabalho toma tempo, e crianças, e escola deles, e atrapalhos daqui, atrapalhos dali. A gente fica aquela agonia. E tem hora que eu paro para pensar, Satanás é esperto, às vezes ele faz com que essas coisas sejam atribuladas mesmo, para você não ter tempo. Aí você fala, eu nem li a Bíblia hoje, eu não tive nem tempo de oração hoje. Você viu como é que ele consegue? E está ativo e consegue tirar a semente daqui, semente dali. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo de pessoas a serem convertidas, né? A pessoa ouve o evangelho e ele dá um jeito da pessoa se esquivar, fugir, não dá bola para o assunto. Não estou dizendo que tudo é o que Satanás faz. Algumas vezes é o próprio coração duro da pessoa, né? Mas Satanás está ativo. Guardar esse ponto? Por que eu digo isso? Porque lá em Apocalipse, capítulo 20, quando iniciar o milênio, o que vai acontecer? E vi descer do céu um anjo e tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Satanás vai ser preso e o lançou no abismo e o encerrou. Aí eu estou lendo outro versículo 3, né? E pôs um selo sobre ele para que não mais engane as nações. Ele não vai estar mais ativo até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Ou seja, Satanás não estará ativo no milênio. Agora está ativo. Lembre-se, meus discípulos, Jesus falando com eles, vai ser difícil porque Satanás está ativo, jogando dardos inflamados em vocês, e na igreja, em você, irmão, em mim. Ele está ativo, a gente tem que ter ciência disso, consciência disso, tá? Então, só para encerrar os 4 pontos, lembrando, o semeador saiu. Por que isso não é reino? O semeador saiu para semear.
A palavra entra nos corações, não é as pessoas que entram no reino. Vem para o reino. Não, a palavra entra no reino. Terceiro, somente um tipo de solo é frutífero, vai ser difícil convencer, é o Espírito que convence, mas o trabalho é seu de levar o testemunho. Vai ser difícil, lembra-se disso. Satanás está ativo, né? Conclusões. O Senhor está estabelecendo as condições espirituais do reino. Não é o reino ainda, mas ele está dizendo, olha, é assim que as coisas serão no meu plano. Gente, eu estou batendo nessa tecla aqui na minha própria cabeça. Deus tem um plano, no meu plano de Deus, lá no seu plano de Deus. Ele está estabelecendo as condições espirituais do reino. Nas outras parábolas, vocês vão ver depois que é isso. O evangelho deve ser pregado em todo o mundo, não tem dúvidas. A semeadura é feita pelos filhos do reino. Quem? Os crentes, nós, irmãos, participantes da igreja, tem que fazer a semeadura. Satanás está ativo ainda, tentando atrapalhar. Mas a obra é do Senhor, não desanime. A vitória do Senhor Jesus, lá no final, o seu reino efetivado. Cuidado com os ensinos falsos, eles deturpam o evangelho. Nós vamos ver na parábola do fermento e outras parábolas. Prepare a semente. O que é prepare a semente? Nós não temos que pregar o evangelho? Então, da onde que a gente vai tirar isso? Da palavra de Deus. Nós, irmãos, temos que estar preparados com as Sagradas Escrituras, com a palavra de Deus. Nós temos que saber o que Deus, que está dentro do seu plano. Deus tem um plano, Deus tem a obrigação de saber o que está no seu plano. Por isso, dessa mensagem de hoje, eu resolvi compartilhar com vocês, é com esse objetivo que nós todos estamos procurando, cada dia mais, entender o plano de Deus, para que eu acompanhe o plano de Deus, para que eu execute o plano de Deus, conforme Ele me pede, e que eu esteja presente, que eu vá mesmo, ide e faça as coisas. Mas a palavra de Deus é a base. Prepare o solo. Vai falar com alguém sobre a palavra de Deus? Leve em oração primeiro. Se ajoelhe diante de Deus em oração. Prepare qual será o solo que você vai encontrar quando você chegar lá. É a rocha, o espinho, é a beira do caminho ou é uma terra boa? Peça ao Senhor para preparar isso. Em oração. O Espírito Santo vai estar trabalhando nisso. Satanás, ele é astuto. Ele vai tentar tirar o que você está colocando. Ele tirou a semente do coração de quem ouviu lá, na parábola da semente. Para a gente terminar, eu pus esse versículo aqui, irmãos. Queria que vocês focassem com essa mensagem de hoje, nesse versículo que eu fui lá para Apocalipse, que é lá no fim das coisas. Olha o que Deus fala, olha onde que nós vamos chegar, olha o meu plano, olha o plano de Deus, onde que nós vamos chegar? Eu vi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Irmãos, você lendo esse versículo aqui no final dessa mensagem que eu acabei de contar para você, como vai ser a era intermediária, o plano de Deus estabelecido, não te enche o coração de alegria, de conforto, de esperança, de falar, a gente tem um Deus que tem um plano que vai chegar nesse momento em que as primeiras coisas são passadas. Eu fico pensando, o que seriam essas primeiras coisas? Eu acho que está no próprio versículo. Lágrima, morte, pranto, clamor, dor, tristeza, enfim. A gente vive uma vida difícil, principalmente nos nossos dias de hoje da pandemia. As primeiras coisas serão passadas. Nós não vamos piorar, nós vamos melhorar. Nossa pátria está nos céus. Não é verdade? Isso não enche o nosso coração de saber que estamos vivendo difícil, amanhã é outro dia, outra semana, vai ter vacina, não vai? Já foi vacinado, não foi? Será que a vacina vai funcionar? Irmãos, eu recomendo a cada um de nós, e a mim em primeiro lugar, que não tomei a vacina ainda, está perto, acho que é a semana que vem. E a gente levar isso na cabeça assim, aconteça o que acontecer, primeiro, eu tenho um Deus que cuida de nós. Se aconteça o que acontecer, os meus dias estão contados por Deus. O dia que eu morrer, se eu tomar vacina e morrer, eu entendo diante de Deus que eram os dias que Deus tinha escrito para mim já.
Ele diz isso, seus dias estão contados por Deus. A gente é que não sabe, né? E então a gente tem que levar isso da seguinte forma: viver a vida tranquilamente, depositar a nossa confiança total no Senhor, seguir o seu plano, fazer o que ele nos pede, porque até um dia chegar lá, nós vamos chegar no final, no ápice da coisa. E ele vai falar assim: então, as primeiras coisas lá que vocês passaram já são passadas. Não tem mais. Tudo que Deus prometeu estará estabelecido. E assim, irmãos, eu espero que a palavra de Deus, conforme vimos aqui, ela seja uma água refrescante na sua alma e no seu coração, sabedores de que temos responsabilidades a fazer, que nós temos dificuldades a enfrentar, mas nós temos resultados que vão aparecer. Eles podem não ser muitos, mas serão resultados. E lembre-se também que o resultado para nós, Deus fala que a nossa missão é pregar. Ele não falou assim, vai lá e converta as pessoas. Eu não posso ficar pregando a palavra de Deus falando assim, mas converteu só 3, eu esperava uns 10. Essa conta não é nossa. A conta nossa é assim, você pregou o evangelho, você foi lá, testemunhou, abriu a palavra, mostrou o plano de Deus. Esse é o nosso trabalho, ponto. O resto é do Espírito Santo de convencer e a pessoa se converter. Não é verdade? Então, eu queria terminar dizendo, irmãos, tenham uma vida de tranquilidade diante do Senhor, que assim que como ele preparou os discípulos, ele prepara nós também que estamos aqui lendo a sua palavra. Que, vai ser difícil, mas confia no seu Deus. No final, o plano de Deus estará estabelecido sempre, sem erro. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.